Que o Hospital do Rim em São Paulo vai começar a testar em pacientes transplantados soro anti-Covid que foi desenvolvido pelo Instituto Butantan. O soro, ele não substitui a vacina, mas é uma possibilidade de tratamento para diagnósticos com a doença. E falando em rim, pela primeira vez, um rim de um porco foi transplantado em um humano sem provocar a rejeição imediata pelo sistema imunológico do paciente, em um potencial avanço que pode aliviar a escassez de órgãos humanos para transplante. Esse procedimento foi feito no Langone Health da Universidade de Nova York e envolveu o uso de um porco cujos genes foram alterados para que seus tecidos não contivessem mais uma molécula conhecida por provocar uma rejeição praticamente imediata. Bom, quem vai conversar com a gente sobre esses procedimentos da saúde é o Dr. Davi Machado, que é médico doutor em nefrologia, coordenador da área na Rede Dora ABC Paulista e também diretor tesoureiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. É É um Davi? prazer estar aqui para tentar esclarecer para a população essa nova vantagem, essa nova oportunidade de tratamento que os pacientes podem ter no futuro breve. Sem dúvida. É Davi mesmo ou é David, doutor? É Davi. Davi, perfeitamente. Doutor, vamos começar a falar sobre essa questão do soro anti-Covid, não é? Que é uma grande novidade que está sendo testada aqui no Brasil, uma questão que foi produzida até pelo próprio Butantan. Explica pra gente que história é essa, uma boa notícia, não? É uma ótima notícia. Os pacientes transplantados renais, assim como outros pacientes imunossuprimidos, eles têm, então, sistemas de defesa que está reduzido em sua atividade por uma necessidade, né, que é a necessidade de uma redução dessa resposta de defesa contra um órgão, uma estrutura estranha que foi implantada no paciente. Mas da mesma forma com que ele não reage contra um rim, ou um coração, um pulmão que foi implantado, ele reage muito menos às infecções, as infecções por bactérias, por vírus. E dessa forma, as infecções elas são mais graves nos pacientes transplantados. A infecção do coronavírus também é mais grave nesses pacientes transplantados e carrega um risco bem alto de mortalidade desses pacientes, que chega a ser da ordem de 25% dos pacientes que contraem a doença evoluem para óbito. Apesar de todo o tratamento nas melhores instituições, independente da instituição, eles têm esse risco de evoluir para óbito. A vantagem desse tratamento que está sendo testado agora seria o fato de que a gente já fornece para o paciente, então, as proteínas de defesa que vão neutralizar, que vão inativar, que vão tentar destruir o vírus da Covid-19. O sistema de defesa ele é composto por uma parte que são proteínas de defesa e por outra que são células de defesa. A gente vai fornecer através desse soro, que já é então preparado de proteínas de defesa, a proteção para tentar destruir o vírus. Pois é, uma ótima Isso notícia. acontece em outras situações. Os soros são produzidos, por exemplo, após acho que o mais clássico do Butantan que a gente se lembra é o soro antiofídico, né, que é produzido da mesma forma, através de uma administração do veneno no cavalo, e uma vez que a pessoa tenha sido picada pela cobra, é administrado esse soro que vai bloquear o efeito do veneno no organismo. Aqui o que a gente quer nesse momento são, então, proteínas de defesa produzidas no cavalo, purificadas, que vão ser administradas no ser humano e vão inativar o vírus. Esse é um avanço, mas a técnica em si, então, ela já é bem conhecida, né? Nós estamos, então, focando no Covid, que é o grande problema do momento, né, doutor? Exatamente. É uma adaptação de uma técnica conhecida, claro, com aperfeiçoamento, porque agora a gente está falando de uma infecção viral e, e a produção dos anticorpos, já se tem a técnica para essa produção e vai ser feita a administração após a gente ter um indivíduo contaminado e sofrendo já com a doença. Isso não é para substituir a vacina, isso tem que ficar muito claro. A vacina é um tratamento profilático em que eu administro no paciente
uma partícula, um fragmento do vírus, um segmento do vírus, e o sistema de defesa do indivíduo produz, então, esses anticorpos. Agora, o que está se propondo é, uma vez estando o paciente doente, a gente administra já essas proteínas de defesa, que ele não formou de alguma maneira. E por que os pacientes transplantados foram selecionados? Porque, como eu disse, esses pacientes têm um sistema de defesa com atividade reduzida, não produzem esses anticorpos na quantidade necessária e, dessa forma, ficam mais suscetíveis à doença. Então, apesar de terem sido vacinados, eles podem não ter produzido defesas, contrair o vírus e ter a infecção. E, dessa forma, então, a gente administraria essas defesas prontas no cavalo, purificadas, a gente administra para vencer a infecção. Que bom, essa é uma excelente notícia. Esperamos que tenha bastante êxito. É bom que o doutor deixa claro a diferença entre soro e vacina. Isso é muito importante. Agora, essa questão que vem de Nova York é uma esperança para desafogar a fila de transplantes? Conte pra gente como se deu isso, não é? Porque a gente sabe, é um rim de porco sendo usado em um humano, não é? Eu já ouvi falar isso, que tem algumas semelhanças, não é? Do porco com o ser humano, enfim. Mas há uma molécula que nota que aquilo não é humano e tenta rejeitar o órgão. Foi feito todo um estudo, uma técnica. Explica pra gente o que aconteceu em Nova York e qual a importância disso, não é? Para, sobretudo, quem espera um órgão. O que foi feito em Nova York tem sido tentado há muitos anos. Desde os anos 1900, do início do século passado, houve uma necessidade de tratar as pessoas que tinham insuficiência, que tinham disfunção, que tinham um órgão que não funcionava bem. Dessa forma, pesquisadores já nos anos, então, 1900, tentaram fazer os transplantes. E os primeiros transplantes que foram realizados eram transplantes de animais sendo implantados no ser humano. Esses transplantes não funcionaram adequadamente, porque naquela ocasião não se conhecia a existência de um sistema de defesa no organismo humano. E todas as vezes que isso era tentado, havia um insucesso. Somente depois dos anos 1950 é que o sistema de defesa foi conhecido e todas as células do sistema, todas as proteínas do sistema foram melhor estudadas. E dessa forma também foram desenvolvidas as drogas que diminuíam a nossa imunidade e faziam com que a gente aceitasse um órgão que é estranho ao nosso. Isso traz esperança, doutor? A gente pode falar que isso é um marco importante, não é? Porque, obviamente, a família, a notícia que eu recebo aqui é justamente essa, que ela, obviamente, consentiu ao experimento, enfim, etc. Mas isso traz esperança, isso mostra que a tecnologia na área da saúde pode ser estendida até para outros casos. Sim, na verdade, como eu estava mencionando, então, uma vez que foi descoberto todo o sistema de defesa, a gente começou a fazer transplantes com pessoas vivas doando os órgãos. Só que acontece que a quantidade de pessoas que se dispõem a doar, quer seja pessoas vivas ou um falecido, um familiar que tenha falecido, ele não supre a demanda que existe de órgãos. A demanda que existe nos Estados Unidos, que existe na França, que existe na Espanha e que existe no Brasil. Ela não é suprida pelo número de pessoas que se dispõem a doar. Dessa forma, então, alternativas são procuradas. E dentre essas alternativas, sempre se pensa nesse xenotransplante, que é utilizar o órgão de um outro animal para ser implantado no ser humano. O que o pessoal de Nova York conseguiu fazer foi identificar exatamente quais as proteínas que existiam no rim do porco, nas células do porco, que eram reconhecidas pelo nosso sistema imune como sendo estruturas non-self, estruturas não próprias do ser humano. Porque dessa forma,
que o sistema de defesa atua. Ele reconhece que existe uma estrutura ali que não faz parte do corpo humano. Eles identificaram qual era essa estrutura e, por uma bioengenharia, eles mexeram no gene do porco e fizeram com que não existisse, não houvesse a produção naquele porco daquelas proteínas, daquelas estruturas, que são estruturas antigênicas. Dessa forma, então, esse nocaute do vírus, desculpa, esse nocaute do gene fez com que não houvesse, então, a produção dessa estrutura estranha e o sistema de defesa humano não reconhecesse, então, esse rim como um rim estranho. Das vezes em que isso era feito previamente e que existia insucesso, o que acontecia era que o sistema de defesa imediatamente, assim que implantava o órgão no indivíduo, ele reconhecia como sendo uma estrutura estranha, atacava esse órgão, destruía as células dos vasos sanguíneos desse órgão, esse sistema de defesa, as células infiltram o órgão e começa a haver um sangramento no órgão e ele não funciona. E existe um grande risco até do paciente vir a falecer com uma complicação desse tipo de transplante. E agora o que a equipe do Dr. Montgomery conseguiu foi implantar um órgão e fazer com que essa fase imediata, que a gente chama de rejeição imediata, não acontecesse. Então, o órgão durou 3 dias. São necessários mais estudos para a gente avaliar a viabilidade, avaliar a sobrevida desse órgão por mais tempo. Porque o que se quer é que você transplante e o indivíduo fique vários anos com aquele órgão funcionando, tenha uma vida normal. É isso que a gente procura com o transplante de órgãos. Então, acho que foi um grande avanço mesmo, quebrou-se a barreira dessa rejeição imediata e, dessa forma, abre portas ainda para muitos outros estudos para permitir essa sobrevida do órgão a longo prazo. Existem outras preocupações também com o transplante, quando vem de um outro animal sendo transplantado para o ser humano ou mesmo para uma outra espécie, que é o fato de que existe o risco da transmissão de doenças infecciosas, doenças virais, por exemplo, a partir daquele rim para o ser humano e depois uma transmissão para o resto da população. Então, essa preocupação, ela existe, ela tem que correr em paralelo com a questão de fazer com que haja tolerância do órgão, com que o órgão seja aceito pelo nosso sistema imune. Pois é, e de fato pode ajudar até mesmo dando esta sobrevida a pacientes críticos, né? Uma solução até que se encontre um rim humano para doação, né? Uma questão temporária, né? Acho que essa também é uma das ideias, e pode ajudar dessa maneira, né? A gente torce para que isso dê muito certo e que traga frutos, não é, doutor? Perfeito. Acho que esse tipo de transplante pode ser uma ponte, como você está dizendo. Imagina que a gente tenha um indivíduo que precise de um transplante de coração, mas esteja gravemente enfermo e tenha, digamos, os seus dias contados, seus dias de vida contados aí, com alto risco de mortalidade. É uma situação que parece que vale a pena, então, o transplante de um órgão de um outro animal para o ser humano, como o porco, e mesmo que esse órgão dure um tempo que não seja grande, seria uma ponte, um espaço de tempo em que o paciente vai sobreviver ainda esperando um transplante de um rim, de um coração, por exemplo, de outro ser humano, de outra pessoa, né? A mesma coisa pode acontecer no caso dos rins ou do pulmão, do fígado, de órgãos assim tão vitais quanto o coração. A gente tem uma grande vantagem no caso do transplante de rim, que a gente tem uma ponte que é através do tratamento de hemodiálise para esses pacientes. Então, o paciente pode sobreviver 5, 10 anos fazendo tratamento de hemodiálise e aguardando um transplante de rim. Eu queria muito agradecer ao doutor Davi Machado, ele que é médico, doutor em nefrologia, coordenador desta área na Rede Dora ABC Paulista e diretor tesoureiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigado pela participação aqui. Uma entrevista que traz esperança, uma entrevista que traz otimismo e que mostra o uso da tecnologia, a importância da ciência, da pesquisa, tanto aqui em solo brasileiro como fora do Brasil. Muito embora tenham pesquisadores brasileiros que também estudem essa questão dos rins dos suínos, né, para a utilização no ser humano. Muito obrigado, doutor. Volte sempre aqui à nossa programação.
Tá ótimo. Obrigado à Jovem Pan por esse espaço para a gente ajudar a esclarecer a população dessa nova, desse tratamento pioneiro, dessa vanguarda aí que está sendo feita no mundo e esperar que isso possa ser estendido para a população. Uma ótima noite.